Se a sua roupa parece mal feita, mesmo quando você costura com cuidado, provavelmente o problema não está na máquina, mas sim no tipo de costura que você escolheu. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os principais tipos de costura para acabamento, com treinos que realmente vão fazer diferença no resultado das suas peças. Você vai aprender acabamentos que deixam seu avesso limpo, estruturado e bonito, e principalmente, quando usar cada uma. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder todas as dicas de costura que eu posto por aqui. Antes de começar, eu quero alinhar uma coisa importante. Acabamento não é detalhe. Acabamento é o que faz a peça parecer bem feita. Você pode utilizar um tecido lindo, mas se o acabamento não acompanha, a peça perde força. Vamos então começar com o primeiro acabamento, a costura francesa. Ela é uma das mais bonitas que existem e é a minha preferida. Ela esconde completamente a margem de costura, sem você precisar utilizar overlock. Um tipo de acabamento que, quando você vê, entende que a peça foi bem construída. Você pode utilizar ela em tecidos leves a médios, peças delicadas e em roupas que você quer um acabamento mais refinado. Mas, principalmente, ela é feita para ser utilizada em partes mais retas, não em curvas. É um acabamento que mostra que a sua peça foi pensada e bem construída. E agora eu vou te mostrar como fazer a costura francesa na prática. Vamos então agora fazer a nossa costura francesa. Para fazer a costura francesa, a margem de costura do seu tecido precisa ser de 1,5 centímetros. E eu vou posicionar aqui avesso de um tecido com avesso do outro. E vamos passar uma costura de 0,5 centímetro. Então, eu começo com o retrocesso e vou costurando. E finalizo com o retrocesso. Agora, nós vamos aqui no ferro abrir essa costura dessa forma e passar. Com a costura aberta passada, nós vamos virar para o avesso do nosso tecido e dobrar bem aqui na costura e ir passando. E o nosso tecido fica do avesso assim, bem vincadinho. Voltamos para a máquina e agora nós vamos passar uma costura de 1 centímetro aqui no avesso do nosso tecido. Então, eu começo com o retrocesso e finalizo com o retrocesso. Veja aqui que esse é o acabamento do nosso avesso, totalmente limpo. E aqui o nosso direito com aquela margem inicial embutida. E essa é a famosa costura francesa. Agora, eu vou te mostrar a costura aberta rebatida. Ela é uma costura que deixa um acabamento limpo, uma estrutura equilibrada e um detalhe visível no direito da peça. Ela deixa a peça mais organizada e ainda cria um detalhe bonito, resolvendo o acabamento e trazendo estética. E agora eu vou te mostrar como fazer a costura aberta rebatida. Para a costura aberta rebatida, eu preciso de uma margem de 1,5 centímetros dos dois lados. E eu vou unir aqui, direito do tecido com direito do tecido. O avesso ficará para fora. Vou alinhar os dois tecidos e fazer a costura. Começo com o retrocesso e vou costurando com 1,5 centímetro. E finalizo com o retrocesso. Agora, eu vou abrir essa costura com o ferro. E nos dois lados, eu vou dobrar a metade para dentro e ir passando. Vou passar primeiro um lado e depois o outro.
E agora faço o mesmo aqui do outro lado. Com ela passadinha, nós vamos voltar para a máquina. Agora aqui na máquina, eu vou passar uma costura bem aqui na beiradinha de cada margem prendendo. Então, vou começar com o retrocesso e vou costurando bem na beiradinha. Veja como ficou, e aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, do avesso, a nossa costura fica assim, toda rebatidinha. E do direito, ela cria esse detalhe aqui. Agora, nós vamos falar da costura inglesa. É uma costura muito utilizada em peças mais estruturadas. Ela cria um acabamento forte, limpo e com presença. É uma costura que segura bem o tecido e deixa o avesso organizado. Você pode utilizar ela em peças estruturadas, tecidos médios e em alfaiatarias leves. Ela traz firmeza sem perder o acabamento e deixa um detalhe estético diferenciado na sua peça. É muito utilizada principalmente em jaquetas e calças jeans. E agora eu vou te mostrar duas formas de fazer este acabamento na sua peça. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço a primeira forma de fazer costura inglesa. Para isso, nós precisamos deixar uma margem de costura de 2 centímetros. E nós vamos costurar avesso com avesso, deixando o nosso direito para fora. Começo com o retrocesso e vou costurando aqui até o final do meu tecido. E termino com o retrocesso. E agora aqui, em apenas uma das margens, eu vou separar elas aqui, vou pegar apenas uma e vou refilar, deixando a margem com 1 centímetro. E agora, aqui no ferro, nós vamos passar, virando toda a margem para o lado de cá, deixando a margem maior por cima da menor. Agora, nós vamos pegar essa margem aqui que está sobrando, dobrar aqui para dentro, abraçando a primeira margem. Então, ó, peguei a margem sobrando, dobrei, abraçando a outra margem. E vamos fazendo isso e passar isso aqui. Dobrei, abracei, passei. E agora, aqui na máquina, nós vamos passar uma costura bem na beiradinha aqui, pespontando essa parte. E aí, do direito, a nossa costura fica com esse detalhe duplo aqui de pesponto. E do avesso, uma costura só. Mas aqui eu quero que vocês reparem um detalhe. Quando eu faço a costura inglesa desse jeito, os meus dois tecidos tinham o mesmo tamanho. Mas veja que aqui, ó, agora este tecido ficou um pouquinho maior que esse. Então a costura acaba ficando um pouco deslocada, ao invés de ficar no centro. É por isso que eu prefiro a segunda forma de fazer costura inglesa que eu vou mostrar para vocês agora. Para fazer a segunda forma de fazer costura inglesa, em que a costura fica bem centralizada, sem deixar um pedaço menor do que o outro, eu deixo uma margem de 2 centímetros no lado que vai por cima, pelo direito, e uma margem de 1 centímetro no outro lado. Aqui onde a gente tem a margem de 2 centímetros, nós vamos passar dobrando 1 centímetro para o avesso.
Vou deixar ela aqui de lado. E aqui, onde a gente tem a margem de 1 centímetro, eu vou dobrar 1 centímetro para o direito. Então, aqui eu tenho 1 centímetro para o direito e aqui 1 centímetro para o avesso. E nós vamos encaixar uma na outra. Então, nós vamos aqui, ó, encaixando bem certinho. Essa parte aqui dá um pouquinho mais de trabalho do que a outra forma de fazer. Mas a simetria da peça fica mais bonita. Então, aqui, ó, elas estão bem encaixadinhas, abraçadinhas uma com a outra. E eu vou começar passando uma costura aqui bem na beiradinha. Então, aqui desse lado, ela ficou bem costuradinha na beiradinha. Agora, nós vamos virar aqui do outro e costurar esta beiradinha de cá. E ó, tanto do direito ela fica pespontada, quanto do avesso, com pesponto duplo também. E aqui, ó, vocês vão reparar que as duas partes, elas ficaram com o mesmo tamanho. Ou seja, a costura ficou aqui centralizada. Eu acho que assim fica mais simétrico e mais bonito na costura e na aparência geral da peça. Outro acabamento que eu utilizo muito é a costura com viés. Eu gosto, ao invés de utilizar a overlock como acabamento, utilizar o viés. Ele deixa o avesso mais limpo, é mais durável e você pode até rebater para um lado e fazer um detalhe estético na sua peça. É aquele tipo de acabamento que, quando a peça abre, mostra cuidado. O viés pode transformar o seu avesso em detalhe, principalmente se você utilizar viés com cores, estampas, que vão trazer algo diferente e criativo para sua peça. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês o vídeo onde eu ensino passo a passo de como fazer o viés do próprio tecido da peça e como aplicar viés pronto e feito do tecido da peça. Por fim, nós temos o acabamento em overlock. Se você tiver overlock, ela resolve o acabamento de forma rápida, mas sendo bem honesta, não é meu acabamento preferido em termos de durabilidade e estética. Ela é prática, resolve, mas não é a mais refinada. E para fazer ela, você precisa de uma máquina especial, que é a máquina de overlock. Esta costura eu não vou mostrar aqui para vocês, porque eu não utilizo ela no meu ateliê. Agora, o ponto mais importante, quando eu vou utilizar cada uma dessas costuras? Para as laterais, eu utilizo a costura aberta rebatida, francesa ou viés. Tecidos leves a médios, onde eu tenho cortes retos, eu utilizo a costura francesa. Peças estruturadas, eu utilizo viés, a costura rebatida ou a costura inglesa. Partes com curvas, eu utilizo viés ou overlock. A escolha da costura vai mudar completamente o resultado da sua peça. Você não precisa usar tudo, mas precisa saber escolher. Quando você entende isso, sua costura muda de nível. Este é mais um vídeo da nossa série Treinos de Costura. Se você quer construir uma base sólida na costura, fica comigo. E me conta aqui nos comentários, quais dessas costuras você mais utiliza hoje? Aqui no Caseado, a costura vai muito além da técnica. É sobre construir um guarda-roupa com intenção, beleza e clareza no processo.